Bom dia, António. A semana correu bem? Está correndo bem, está correndo bem, é isso mesmo. Sim. Sempre com trabalho, com pastoral, ação, Jesus Cristo, a Igreja em funcionamento. 2000 anos depois, cá estamos à volta desta figura incontornável da história da humanidade que é Jesus Cristo, tocando as pessoas com o seu amor, com a sua palavra, que é a nossa missão, no fundo, e é para isso que cá estamos. Hoje vamos falar do 5º domingo da Quaresma. Estamos caminhando para a Páscoa da Ressurreição. Estamos a preparar já o 5º domingo da Quaresma e, tal como disse a semana passada, estes 3 domingos, o 3º, o 4º e o 5º domingos da Quaresma, são aquilo que se chamam as catequeses batismais. Naquela altura havia muitos adultos que se preparavam para o batismo e era durante a Quaresma que eles tinham as suas catequeses finais, as últimas catequeses. Então, estes 3 temas destes 3 domingos são fundamentais como catequese para todos os batizados, que somos nós. No 3º domingo falava-se era o domingo da água viva com a samaritana. Semana passada falou-se da luz, Cristo que é a luz que abre os nossos olhos, os olhos do nosso coração para vermos além de nós mesmos, para olharmos o irmão como um dom, uma dádiva, um dom de Deus. Foi o domingo do cego de nascença e neste domingo fala-se da vida, curiosamente a partir da morte. Este domingo é o domingo de Lázaro e o Evangelho fala-nos de um acontecimento que toca todas as famílias e todas as comunidades e tocava também as comunidades cristãs no início. E eles queriam respostas, que é o problema da morte. Às tantas podia haver a ilusão, no tempo de Jesus, após a morte de Jesus Cristo, de que ele teria vindo para nos libertar da morte física, para impedir que nós morrêssemos fisicamente. Mas as pessoas começaram a perceber que, chegada a altura, chegado o momento, nós partimos, nós morremos, tornamos-nos defuntos, deixamos de funcionar, o nosso corpo deixa de funcionar. E a comunidade cristã deparou-se com esse problema. E agora, como é que resolvemos isto? E então o Evangelho de hoje é uma mistura de diálogos aqui muito interessantes a respeito da morte e da doença e da forma como nós lidamos com a morte e com a doença que a precede. Temos aqui uma família muito interessante, uma família constituída por 3 irmãos de Betânia: Lázaro, Marta e Maria. Curiosamente aqui não há nem pais, nem filhos, há só 3 irmãos. É uma família constituída por 3 irmãos. Sabemos, dizem os biblistas, que esta família, o que tem de especial é este facto. Ela representa a comunidade cristã, as comunidades cristãs. Nós somos todos irmãos numa comunidade, não há superiores nem há inferiores. Somos todos irmãos e irmãs. Depois há um acontecimento nesta família, um deles adoece, e adoece gravemente. Qual é a atitude normal das pessoas? É dizer isso a Deus. As irmãs mandaram dizer a Jesus, que não estava naquela altura em Betânia, estava em Jerusalém, e mandaram dizer: olha, aquele teu amigo, Lázaro, está doente. Disseram apenas isto. Nós, perante a doença, a primeira reação de quem tem fé é pôr o problema a Deus. O que é importante é percebermos porque é que nós pomos o problema a Deus, porque é que nós levamos o problema da doença a Deus. Se for para que Deus resolva aquele problema, tiremos o cavalinho da chuva, porque isso não vai acontecer. Deus não resolve os nossos problemas que nós temos capacidade de resolver. Deus dá-nos inteligência, sabedoria e força para resolver todos os nossos problemas. Eu costumo dizer que Deus não é uma mãe marmiteira. O que é uma mãe marmiteira? São muitas vezes aquelas mães de hoje em dia que, com muito amor, os filhos já têm 18 anos, 19, mas ainda lá vão preparar o quarto deles quando eles vão para a universidade e levam as marmitas de comida para pôr no frigorífico para depois eles irem comendo, como se os filhos não soubessem desenrascar à maneira portuguesa, digamos, mães marmiteiras. Então, Deus não é uma mãe marmiteira connosco, Ele não faz as coisas por nós. Temos um problema, diz assim, e já te dei capacidade para tu resolveres esse problema. Portanto, as irmãs levaram este problema. O teu amigo está doente. E Jesus continua em Jerusalém. Continua em Jerusalém
Porque Jesus não quer induzir, levar as pessoas a pensar erradamente qual é a função de Deus nesta história. Jesus não quer dizer, pronto, então eu vou curá-lo. Não, porque ele às tantas não cura outros. Às tantas aquela doença pode não ter cura naquela altura. Jesus não interfere com aquilo que é a lei da vida. A lei da vida neste mundo é esta. Nós envelhecemos, nós adoecemos, nós morremos. Faz parte da vida. E é uma coisa importante, Deus não interfere nisso. Deus não mudou isso. O facto de Jesus vir ao mundo não impediu que nós deixássemos de adoecer e de morrer, e de ter problemas e de ter dificuldades. Porque Deus não é um medicamento para resolver os nossos problemas. Então Jesus não foi lá a Betânia e o amigo morre. Lázaro morre, realmente. Ele não fez nada por isso. Quando ele se percebe que ele morreu, depois vai lá e ele já estava morto há 4 dias, o Lázaro. As irmãs têm uma atitude que eu acho interessantíssima, porque elas representam precisamente aquilo que nós diríamos a Deus se a gente se encontrasse com Deus no momento que alguém que nós amamos partiu. Se a gente tivesse possibilidade de dizer a Deus face a face isso, a gente dizia logo, ó Senhor, se tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Marta disse isso quando foi ter com Jesus antes dele chegar a Betânia, porque Jesus não entrou em Betânia. Marta foi ter com ele e disse, ó Jesus, tu não fizeste caso daquilo que eu te disse. Teu amigo estava doente, tu não fizeste caso e ele agora morreu. Se tivesse estado aqui, às tantas ele não teria morrido. Morre o pai, morre a mãe, morre um filho, morre um irmão. E a reação inicial que nós temos é essa, ó Senhor, onde é que tu estás? A gente esquece que não somos únicos no mundo, que em todas as casas já morreu alguém. Em todas as famílias já morreu alguém. Todas as pessoas já viram partir alguém que amam. E porque isso faz parte da vida. Porque é que Deus há de ter atenção à minha mãe e ao meu pai que partiram há uns anos e não ia ter atenção a outros milhões e milhões e milhões de filhos que também perderam os seus pais e as suas mães. Há milhões e milhões e milhões de mães que perderam os seus filhos. Portanto, é assim. Faz parte da vida. Deus não interfere nisto. Acontece. Jesus também morreu. Se não tivesse morrido na cruz, teria morrido de outra coisa qualquer ou de velhice. Portanto, Marta foi. O que é curioso é que Maria nem saiu de casa. Diz aqui, Maria ficou sentada em casa. Maria nem saiu de casa, quer dizer, estava tão amoada com o Nosso Senhor, como a gente fica às vezes amoados com o Nosso Senhor, porque Ele não ouviu o nosso pedido, e a gente devia agradecer quando Ele não ouve os nossos pedidos, porque é sinal que aquilo era uma tolice que a gente lhe estava a pedir. A gente é que pensa que era bom para aquela hora, mas às tantas não era mesmo. E então Maria ficou sentada, amoada. Eu acolho, ela deve ter pensado assim, eu faço tanto bem a este homem, sempre que ele passa aqui na minha casa, ele fica aqui. Ele é tão bem acolhido por nós. A gente lava-lhe a roupa, a gente dá-lhe comida. E este homem não fez caso do nosso irmão que estava doente e não fez nada por nós. Se a gente sabe que ele faz por outros. Mas onde é que está? Que Deus é este? É aquilo que a gente diz. Ela ficou tão amoada com o Nosso Senhor que nem sequer saiu de casa. Não foi receber Jesus, ficou em casa amoada, sentada. A outra que foi, ainda disse, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Depois a Marta vem buscar a irmã, insistiu com ela para ir ter com Jesus, e ela, quando chega a Jesus, a Maria tinha que dizer o que pensou, tinha que dizer a mesma coisa. Disse, ó Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Disse precisamente a mesma coisa que a irmã. Jesus o que é que diz a elas? Diz a elas uma frase que as deixou perplexas, como deixa a nós. Teu irmão não está morto. Teu irmão está vivo. Teu irmão não morreu. E a gente pensa, eu também às vezes digo isso nas homilias num funeral, e as pessoas pensarão, está aqui diante de nós num caixão o cadáver do meu pai, o cadáver do meu filho, o cadáver do meu irmão, como é que o seu pai está dizendo que ele não morreu? É porque nós acreditamos, e a fé é acreditar naquilo que ainda não se vê. Está ali o cadáver de alguém que já está vivo, que já está na plenitude. Os judeus nem sempre acreditaram na ressurreição. E quando começaram a acreditar, achavam que a ressurreição ia acontecer no fim do mundo, quando toda a gente morresse, quando houvesse o fim do mundo, e então eles acreditavam que depois todos ressuscitariam. Marta diz isso, Senhor, eu sei que ele há de ressuscitar no fim dos tempos, no último dia. E Jesus diz, não, teu irmão nem sequer morreu. Teu irmão está vivo. Teu irmão está vivo. E Marta depois faz uma profissão de fé, que é aquela que todos nós temos que fazer. Senhor, eu não estou a ver bem isso, eu não sei bem se é assim, mas eu acredito porque tu estás a dizer. Marta acreditou na palavra de Jesus. Cá está mais uma vez, como eu dizia a semana passada, a importância da palavra. Porque tu disseste, Marta disse, porque tu disseste, eu acredito, Senhor. Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo, que havia de vir ao mundo. E o irmão estava morto, mas ela acreditou. Há biblistas que dizem que Jesus não ressuscitou Lázaro. Nem sequer se fala de uma ressurreição, porque a primeira ressurreição da história é a de Jesus Cristo.
o voltar à vida, e não é no corpo, é voltar à vida espiritualmente, que é aquilo que nós somos. Nós somos seres espirituais, temporariamente encarnados num corpo. O que ressuscita em nós é o nosso espírito, a nossa vida espiritual, como Deus. Então, há biblistas que dizem que ele nem sequer ressuscitou Lázaro, não reanimou aquele corpo, Ele ficou morto porque bastou ele dizer isso a Marta e a Maria para elas acreditarem. O Senhor, pronto, está resolvido. Se tu dizes que ele está vivo, a gente vai ter uma outra atitude. O nosso choro, que é um choro de desespero, porque pensamos que acabou a vida do meu irmão, o nosso choro passa a ser um choro de saudade, mas de esperança, de que nos voltaremos a encontrar. Elas mudaram, por isso é que Jesus não entrou em Betânia, porque Betânia representava o choro do desespero de quem não acredita em nada, de quem acha que acabou tudo ali e quem acha que Deus não intervém nos nossos problemas. Jesus não entrou numa comunidade que está assim. Ele espera que as pessoas saiam de lá para acreditarem, para realmente, simbolizando que elas devem ter um outro choro. As pessoas que partem fazem-nos doer o coração. Dói muito quando a gente se lembra delas, mas a gente não pode fazê-lo com desespero, desacreditar. Não pode fazê-lo amoados com Deus e zangados com Deus porque achamos que Ele não nos resolveu o problema. Porque Deus não é para resolver problemas. Eu não posso acreditar em Deus para resolver os meus problemas. Isso não seria amor, nem acreditar. Isso seria um interesse que eu tenho em Deus. O amor que espera algo, o amor que é um amor interesseiro, não é bem amor. E, portanto, no fim, há uma frase que diz: desligai e deixai-o ir. Ou seja, deixemos ir os nossos mortos, acreditando que eles estão na vida. Nós apenas estamos na esquina de cá. Quando a gente virar a esquina, vai encontrá-los outra vez. Eles estão ali, não estamos a vê-los apenas. Nós estamos apenas aguardando, eles estão aguardando por nós, à espera de nós. Portanto, desligai e deixai-o ir, quer dizer, deixar partir. Há pessoas que ficam marcadas. Dói a toda a gente, cada um tem a sua forma de lidar com a morte e com a morte daqueles que amam. Mas há formas saudáveis de lidar com a morte e há formas que não são saudáveis, que depois exigem um cuidado especial em termos de tratamento, porque nós temos que deixar, de facto, elas ficam no nosso coração, na nossa memória, e se somos pessoas de fé, acreditar que realmente elas estão na dimensão nova. Eu não queria de maneira nenhuma que meu pai e a minha mãe voltassem à vida física naquele corpo, porque eu sei que eles iam sofrer outra vez mais uma morte, mais uma doença e mais uma morte. Porque eu não posso querer que as pessoas voltem a este corpo, porque não teria vantagem nenhuma, não seria vantagem nenhuma Jesus ressuscitar Lázaro para aquele corpo outra vez, ali ia que morrer, que chatice, mais um funeral outra vez. Não teria vantagem nenhuma. Jesus o que disse a elas foi: Ele está vivo na sua dimensão plena. Não é Deus que leva as pessoas. A gente também às vezes, quando morre alguém, quando vamos dar os pêsames, a gente diz: olha, Deus levou, foi vontade de Deus. Isso é uma aberração. Deus não é vontade de Deus que a gente morra, não é vontade de Deus não é Deus que leva as pessoas que nós amamos. É a lei da vida, a lei do planeta. Nós vivemos num planeta que é mesmo assim. Tudo o que nasce, vive, morre. Estamos integrados. Agora, o que Jesus veio fazer foi desafiar-nos a dar um salto muito grande, e percebermos que realmente o que morre em nós não é tudo. Morre alguma coisa em nós, mas fica muito mais. Fica aquilo que eu sou realmente com Deus, que é o meu ser espiritual. E foi isso que ele disse a Marta e a Maria, e foi isso que as tranquilizou. Fez com que elas fizessem depois o seu ato de fé. Este fim de semana é de facto um fim de semana para a gente fazer um ato de fé na vida. Na vida para além da morte, na vida eterna. Porque essa que foi a vantagem de Jesus, não é tirar-nos as doenças, não é curar-nos das doenças. Por isso é uma tolice ainda a Igreja Católica continuar a elevar aos altares santos a partir de alguma cura que eles façam das pessoas. Que vantagem é fazer a cura de uma doença hoje, se amanhã eu vou ter outra e vou morrer dela? Isto é vantagem alguma, é preciso. Isto não é nada, isto é milagre. Coisíssima nenhuma, pelo amor de Deus. Milagre seria libertar-me eternamente, então, de nunca mais ter doenças. Agora, se eu sou liberto por um santo, por uma pessoa que depois é levada a santa porque eu digo que foi por intercessão dele que eu me curei desta doença, amanhã eu tenho outra doença, porque é que aquele santo não me cura daquela outra doença? E vou morrer daquela outra doença. Então, que vantagem é que isso tem? Portanto, a Igreja continua a insistir nessas coisas, que acredito que a vida vai ensinar a própria Igreja a ultrapassar essa forma de fazer santos, porque não é libertar-me da doença, não é libertar-me da morte, não é libertar-me do sofrimento que me faz ser mais eu. Não foi para isso que Jesus veio, porque Ele também sofreu as contingências de estar neste mundo. Jesus sujeitou-se às leis da natureza, inclusive à lei da morte. Teve que morrer.
A mãe teve que passar por isto. Portanto, faz parte da vida. Agora, a maneira como encaramos isto é que mostra se somos pessoas de fé ou não. Pois é, às vezes há santos que nos salvam, não é? Há santos que nos salvam. Como o meu amigo é que diz. Só Jesus é que nos salva. Só Jesus é que é a nossa salvação. Aquilo que... no dia 27... Mas disse aí muito bem que pode haver um santos que nos cura de uma doença, mas no outro dia vai vir outra. Vai vir outro e assim não vamos fugir da realidade. Da lei da vida. Sim. Da lei da vida. Que não vamos fugir. O Dom Aurélio, nosso bispo anterior, dizia uma coisa muito curiosa. Às vezes os padres com 70 e tais começavam a queixar-se a ele, dizendo: o seu bispo já está começando a aparecer os achaques, as doenças. E Dom Aurélio dizia que o fim da sua vida de uma forma sempre como ele foi. Ele morreu como viveu, sempre com muita coragem e muita força. E então ele dizia a esses padres: meu padre, temos que morrer de alguma coisa. Temos que morrer de alguma coisa, faz parte da vida. Queixar-me para quê? Temos que morrer de alguma coisa e não tenha que fazer disto um trauma, nem um tabu, nem um problema. Faz parte da lei da vida. É encarar isto de uma forma saudável e aproveitar a vida enquanto eu a tenho. Isso é que é importante, aproveitar o meu hoje. O meu amanhã não interessa. O meu amanhã não interessa. Esta semana vi uma entrevista de Frejás, que é um grande homem que escreveu agora um livro, Não te distraias da vida, e ele está com vários problemas de saúde, cancro, temores, essas coisas, e ele está encarando isto de uma forma tão saudável, tão planificadora, ou seja, está preenchendo cada recanto do seu dia, dos seus segundos, dos seus minutos. Porquê? Porque ele sabe que nós estamos aqui a prazo. E então ele está condenado à morte por ter um cancro. Como todos nós estamos condenados à morte, não é por ter um cancro, é porque vamos morrer um dia. E qual é o problema? Para quem acredita tem que dizer assim: qual é o problema? Eu quero viver o meu hoje intensamente. Amanhã é com Deus. Confiar em Deus. Este Evangelho, no fundo, tem um versículo que Jesus diz assim: Lázaro, sai para fora. Um versículo que fala de uma reanimação. O Evangelho tem imensos versículos, são 45 versículos, que é um diálogo de fé. É um diálogo de fé. O que importa é a forma como eu acredito em Deus e na vida, e nesta vida, vivendo intensamente, e depois na vida em Deus, na vida plena em Deus. Porque nós estamos sempre com Deus. Às vezes a gente diz: os que morrem vão para Deus. Como se Deus não estivesse cá connosco. Os que morram estão com Deus, como nós também estamos com Deus. Por isso é que os que morrem estão sempre connosco. Porque Deus está connosco e eles estão com Deus, então Deus está sempre em todo o lado. Portanto, nós... quando a gente foi criados, quando era miudinho, já tem 40 e tais, os nossos mortos eram velados nas nossas casas. E à noite, naquela cama onde ele tinha sido velado, alguém ia dormir naquela cama, porque havia poucos quartos e muita gente naquelas casas. E as crianças lidavam com a morte de uma forma tão saudável. A gente estava ali a velar, a gente brincava uns com os outros, a gente comia os biscoitos que nos davam, aquilo que nos davam nos velórios. Lidávamos com a morte de uma forma muito saudável. Não tínhamos traumas, nem precisávamos de psicólogos, nunca se passou. Hoje, faz-se com as crianças, raramente se vê uma criança num velório. Não tem lógica. Faz parte da vida. Se as crianças vão aos batizados, se as crianças vão às festas, porque é que não há de ir ao velório, ao funeral? Faz parte da vida. Vão ficar traumatizadas. Os traumas estão nas nossas cabeças interiores. Só ficamos traumatizados se quisermos realmente. E às vezes as crianças ficam traumatizadas porque os adultos as traumatizam com as coisas, porque as crianças lidam com as coisas de uma forma absolutamente saudável e normal e natural. Acha que, neste caso, os familiares deveriam ter outra maneira para com... Todos nós, a começar por mim, temos que lidar de uma forma diferente com essa realidade. Custa-me também, é uma realidade que me custa muito a aceitar, mas faz parte da vida e temos que lidar com ela de uma forma diferente. E a melhor forma não é escondê-la, fingir que ela não existe. Não é fingir que ela não existe. Ela existe na vida de todas as famílias. Ela entra na casa das famílias. E como as famílias têm festas, também têm momentos de dor. E as crianças têm que lidar com os momentos de dor e com os momentos de festa. Porque senão as crianças não ficam preparadas para os momentos de dor das suas vidas. Isso é ensinamento nas catequeses. Fala-se com isso, quando chega o momento certo, fala-se disso. Tem que se falar disso, até porque nós somos seguidores do morto ressuscitado. Jesus morreu. Somos seguidores de Jesus e ele morreu. Portanto, quando se fala com as crianças quem é Jesus, tem que se dizer que ele morreu. E tem que se explicar isso. Portanto, nós somos seguidores do morto ressuscitado. E temos que saber lidar com isso e ensinar as crianças a lidar com isso. Diga uma coisa, Padre Vítor, é fácil levar-se... Por
Por exemplo, no falecimento de um pai ou de uma mãe, levar as crianças... É uma questão da gente se reabituar. Isso já acontecia. A gente está aí voltar atrás e nunca... Conforme dizia há pouco, quer dizer, quando havia, não é, o falecimento, as pessoas ficavam nas suas próprias, em suas casas, não era? E ali não havia... Exatamente. Nós não temos que impedir que as crianças sofram. Temos que evitar, ao máximo, se for possível, algum sofrimento que seja evitável. Mas agora, evitar que as crianças lidem com as situações difíceis é preparar um adulto que pouco a pouco vai chamar para a mamãe e para o papá quando tiver um problema à frente para resolver. Mamãe, ajuda-me, papá, estou aqui. Não. As pessoas têm que saber lidar com os seus problemas e é desde pequeninos que se ensina isso. Também lidar com a doença, com o sofrimento, com as realidades contrárias que a vida nos traz e com a morte. Faz parte da vida. E Jesus lidou com uma forma muito natural. Quando lhe disseram que Lázaro estava doente, ele quase que nem reagiu. Olha, isso é normal. Pronto, deixa estar. Deixa acontecer. Jesus ensina-nos tudo, até as atitudes perante as situações da vida. Até as atitudes. A forma como ele lidava com as coisas de uma forma tão serena é para nós exemplar. E é por aí que devemos ir. Muito bem, temos aqui a nossa amiga Fátima Clemente. Bom dia, minha senhora. Olha, bom dia. Bom dia para o Sr. António, bom dia para o Sr. Padre Vítor Arruda, que são palavras marcantes e tudo na realidade e na verdade. Custa muito a hora da partida. Não há dor maior, não há choro que nos compare. Mas disto também nos dá um esquecimento. Porque no tempo a gente tinha os nossos defuntos na nossa casa. Havia as pessoas, porque meu pai, quando morreu, eu deitei-me na cama de meu pai depois de ele ter falecido. E está sempre na minha mente. São mortes muito marcantes e que estão sempre na nossa mente. E pelo visto Deus não deve um esquecimento a todos nós. Não quer dizer que meu pai morreu, meu marido morreu e os meus irmãos, que a gente não tenha a nossa hora, a nossa partida, vá tudo para lá. Portanto, Sr. Padre, agradeço-lhe muito as suas conversas. São palavras muito marcantes e são palavras que Deus faz tudo muito bem feito. Então, o seu Evangelho será lindíssimo. Deus continue consigo e muita força para o Sr. Padre. Um bom fim de semana e continue sempre, que são palavras marcantes que não nos tiram da nossa ideia. São palavras que dá para nós estarmos assentados e ouvir o Sr. Padre. Muito obrigado, bom dia para senhora. os dois. Bom dia, muito obrigado. E continue sempre. Peço a Deus, já que moro muito longe, por ter sempre a sondar a sua igreja e a ler o seu Evangelho. O que é importante é a gente perceber que o amor não morre. Exatamente. E isso é que é importante. As pessoas continuam Exatamente, sempre no nosso não há coração. dor maior que a hora da E a nossa religião é a religião do túmulo vazio.